Então é isso aí, gente. Vamos aí para mais uma palavra da nossa série de mensagens de 5 minutos. O nosso texto base se encontra em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Como nós falamos aí na primeira mensagem, palavras são sementes. E segundo o que está escrito lá em Provérbios 18, 21, são as palavras que saem dos nossos lábios que vão determinar na nossa vida, vida ou morte. Por quê? Porque palavras têm poder de controle, de governo. Eu sou hoje resultado de muitas coisas que eu falei ontem, que eu falei há anos atrás. Eu tenho certeza que você também. Muitas coisas aconteceram na minha vida por conta de muitas coisas que nós profetizamos, que eu declarei, e na minha vida e na sua vida não é diferente. Então nós somos resultado daquilo que nós falamos. A nossa língua tem esse poder. Quero te mostrar um texto bem bacana que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 12. Está escrito assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Veja bem, Jesus estava com seus discípulos e eles estavam num período de fome, ele estava com fome naquele momento. Jesus, ele passou por todas as situações que um ser humano passou e ele teve fome. Ele avistou uma figueira e eles foram pensando que havia frutos naquela figueira. A figueira tinha a aparência de que estava com frutos, mas quando eles chegaram lá não tinha nada. Jesus, ele libera uma palavra sobre aquela figueira. O tempo passou e quando nós chegamos no versículo 19, nós vamos ver algo tremendo. Marcos 11, versículo 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus no versículo 22, tenham fé em Deus. Veja bem, Jesus e seus discípulos estavam juntos e Jesus estava dando um exemplo, Jesus estava dando um modelo de como agir em fé, de como agir por fé. Quando Jesus fala aqui no versículo 22, tenham fé em Deus, a tradução desse termo aqui, dessa palavra, significa tenham o mesmo tipo de fé que eu tenho. Ajam da mesma forma como eu estou agindo. E como foi que Jesus agiu naquela situação da figueira? Falando. A fé que há em mim e a fé que há em você, ela precisa ser expressada. Ela precisa ser externada, ela precisa sair de dentro de nós. Nós cremos com o coração e nós liberamos com a nossa boca aquilo que nós estamos crendo. Nessa situação da figueira, Jesus liberou uma sentença sobre a figueira, que ela secasse, que ela ficasse seca. Então, quando Pedro e os outros discípulos viram que de fato a figueira secou, Pedro ficou super, entusiasmado. Ele chama o mestre e ele fala: mestre, vê, olha só, a figueira que você amaldiçoou secou. Jesus não fez nada, Jesus não bateu palminha, Jesus não ficou pulando de alegria, simplesmente Jesus sabia. Jesus tinha essa consciência dentro dele que palavras são sementes. Então, ao tempo que Pedro ficou todo entusiasmado, mestre, vê, olha o que aconteceu. Jesus, ele já sabia que palavras têm poder. Nessa situação, nós precisamos entender o seguinte, que Jesus usou a palavra para poder determinar algo que não prestava.
E eu quero te ensinar isso também, te encorajar a fazer isso. Existem muitas situações na nossa vida, sentimentos, pensamentos, existem muitas situações que nós estamos vivendo na nossa vida que não são da vontade de Deus e que nós vamos vencer como? Com a palavra de Deus no nosso coração e com essa mesma palavra saindo dos nossos lábios. Nós precisamos liberar sobre situações que nós não desejamos na nossa vida. Nós temos que agir como Jesus agiu. Eu quero declarar que essa situação seque, que essa situação morra, que essa situação suma da minha vida, com fé no coração e com o liberar dessa palavra nos nossos lábios. Jesus sabia que as palavras são sementes. Jesus sabia que essas palavras, quando elas são semeadas no tempo certo, elas vão acontecer, elas vão frutificar. Não deixe de falar bem, não deixe de usar a sua palavra para plantar situações boas na sua vida, mas também não deixe de usar a palavra para poder exterminar situações que você não deseja mais na sua vida. Creia com seu coração e libere com a sua boca bênção e morte sobre situações que você não quer mais na sua vida, na sua família. Talvez você já esteja passando por um momento de divórcio, enfrentando uma situação de doença, enfrentando uma situação que você não deseja na sua casa, nos seus relacionamentos. Se levante hoje, se levante agora e comece a declarar: eu clamo o nome de Jesus sobre a minha casa. Eu declaro vida sobre meus filhos, vida sobre o meu casamento, vida sobre o meu lar. E eu declaro a falência das trevas. Eu declaro em nome de Jesus quebrado toda a intenção do maligno. Recebe essa palavra no teu coração. Pratique isso. Seja abençoado na prática da palavra de Deus. Beijo no teu coração. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, tchau.